Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Vou ler somente o verso 33. Mateus 13, verso 33. Você achou? Diga amém. Diz assim o Senhor para nós essa noite. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos aqui porque, como discípulos, queremos a revelação. A parábola não foi pregada para as multidões, mas para os discípulos. E se o Senhor está nos revelando, somos gratos a Ti pela oportunidade de conhecer os segredos do reino. Pai, em nome de Jesus, abre o ouvido para ouvir, abre a mente para compreender e o coração para receber as Tuas palavras, que do alto, Senhor, são propagadas sobre nós. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre esse altar que é Teu honra e direito. Ministra sobre nós, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Jesus continua a série de parábolas e ele faz um intervalinho. Nós, na primeira semana, falamos de quê? Mostarda, semente do grão de mostarda. Quarta-feira passada nós falamos de quê? Do joio do trigo. E hoje nós vamos falar do fermento, que é exatamente essa narrativa. Então vamos começar lendo com carinho, um versículo só, um montão de informação, né? E que se você ler, passar batido, você perde tudo, você não entende nada. Então a gente tem que esmiuçar e ler um pedacinho de cada vez. Então presta atenção comigo. A narrativa começa assim. Quem está dizendo? Quem está dizendo? Jesus. Aí ele começa. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante. Leia aí. O reino dos céus é semelhante. Então, para aí. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a comparação, lembra que eu disse, o céu fala por enigmas de comparação, é assim que se desenvolve a parábola, uma linguagem literal, uma linguagem figurativa, que se unem para trazer uma revelação ainda maior. Exemplos terrestres com exemplos celestes, e é assim que ele trabalha nessa linguagem. Então, nessa comparação, que a gente já entendeu de uma vez por todas, reino de Deus é quê? Vou embora. Depois de 3 semanas, eu vou embora. O reino de Deus é o quê? Salvação. Guarda só essa palavra, irmão, nunca mais você esquece. Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino dos céus. Vou falar uma palavrinha só para você também não guardar. Transformação. O reino dos céus é conquistado por esforço. Cabe a você se responsabilizar pela mudança. Então diga, reino de Deus. De novo bonito. Reino de Deus. Reino dos céus. É assim que funciona. Então ele começa. O reino dos céus. Então ele já está dizendo o que ele está falando. Ele está dizendo. É a porção que desce do céu para nós, para nos proporcionar alguma coisa. Diferente do reino de Deus, que é derramado pela graça, nós não somos merecedores, não precisamos fazer absolutamente nada, a não ser confessar Cristo com a nossa boca e crer com o nosso coração. O reino dos céus não, é conquistado por esforço, e quem se esforça se apodera dele. Então a Bíblia diz para nós que esse processo de transformação é de minha responsabilidade. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: sinto muito, é sua responsabilidade. Então vou abrir um parênteses. Você não, eu não mudei porque eu não me sinto à vontade lá na igreja. Não cola para Jesus. Eu não mudei porque eu acho que ainda não é tempo.
não cola para Jesus. Porque ou você assume a responsabilidade de transformar, ou você vai continuar sendo a mesma pessoa até o fim. É de sua responsabilidade. Então ele começa a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então ele compara esse poder que desce do alto para nos proporcionar transformação a um elemento físico, ao fermento. Você sabe o que é o fermento, sim ou não? Todo mundo aqui sabe o que é fermento? O fermento, ele tem duas variações na Bíblia Sagrada. Na versão figurativa, né? Ele, por muitas vezes, é comparado às coisas ruins, né? A contaminação, a impureza, o pecado. Isso a gente vai ver no Antigo Testamento, principalmente quando, a despeito da lei, é tão rigoroso a questão do fermento, que na semana que antecede a Páscoa, os pães que se fazem tem que ser o quê? Asmo, pão sem fermento, por causa da celebração judaica, de purificação, de celebração da saída do povo do Egito. O pão que é feito é um pão sem fermento. Eles não podem consumir absolutamente nada com fermento, porque dentro desta festa, o fermento tem a conotação de coisas erradas, né? De pecado, de sujeira, de resistência ao mover de Deus. Isso é tão sério que os ortodoxos, quem aqui já ouviu falar nos judeus ortodoxos? São os radicais religiosos, né? Que estão num nível muito alto de cumprimento da lei. Eles lavam os telhados na semana da Páscoa. Porque vai que um pombo trouxe um pedaço de pão e largou no telhado. A casa dele está contaminada pelo fermento. É tão louco a paranoia de não desagradar o Senhor, que na semana que antecede a Páscoa eles começam a varrer, lavar telhado, onde pode ter um risco de ter algo com fermento. Tudo é tirado da casa por conta da lei que fala do fermento com essa natureza. Mas a gente também vai ver essa mesma conotação do fermento no Novo Testamento. O próprio Jesus compara o fermento a algo ruim quando ele fala de Herodes. Numa conversa, ele diz: livrai-vos do fermento de Herodes. O que ele está dizendo? Que o Herodes era padeiro? O Herodes tinha estoque de fermento em casa? Não era uma linguagem literal, ele estava falando uma linguagem figurativa. Então ele estava dizendo: o Herodes carrega com ele porções que operam no erro, porções que operam debaixo de engano, de pecado, de imundície. Você está entendendo? Diga amém. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, nas cartas aos Coríntios, ele também usa a expressão do fermento. Ele diz: se você põe um pouco de fermento numa massa, você contamina a massa toda, dando o exemplo de que o fermento é algo que contamina para o lado ruim, né? Na mesma conotação de imundície e de pecado. Mas não é a conotação desse texto e dessa parábola. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: não use um significado para todos os textos. Você tem que estudá-lo, você tem que entendê-lo, senão você ia usar o fermento aqui como coisa ruim. E ele está comparando o reino dos céus. Você acredita que Deus pode fazer algo de ruim para mim e para você? Você acredita que Deus pode imputar sobre a minha vida e a sua vida de propósito, sem proporções e sem causa, algo que venha nos prejudicar? Sim ou não? Então, o fermento aqui não é na linguagem figurativa. Ele não está comparando o fermento à lei do Antigo Testamento ou às suas próprias narrações que eu disse aqui. Aqui, ele está comparando o reino dos céus à estrutura do fermento. Fermento na linguagem singular, na linguagem comum, verdadeira. Então, diz para mim, o que é o fermento? O que é o fermento? É um pó preto. É preto? Então fala comigo, irmão. Me ajuda a pregar essa bagaceira. Como é que é o fermento? É um pozinho branco. E o que acontece? Faz crescer,
Só por curiosidade, hoje nós trabalhamos com fermento biológico, né? Que é trabalhado quimicamente. Mas naquela época, o fermento era retirado de uma própria massa levedada. Então a massa levedada, ele fazia a massa, deixava a massa levedar, retirava um pedaço, deixava ela entrar num estado bem avançado de quase estragado. E aí ele pegava essa massa e diluía essa massa com água. Dali ele fazia uma porçãozinha, um líquido, que era a função que o fermento em pó tem para mim e para você hoje. Hoje a gente compra, né? Em qualquer lugar, e a gente mesmo faz precisar dessa trabalheira. Antigamente não era assim. Então vamos ler o texto. Jesus está comparando o reino dos céus ao fermento. Você já disse para mim, o fermento é um pó, a gente vai usar o pó que você entende, que faz a massa crescer, que transforma a massa. Então eu vou falar mais bonito para você. O fermento é um agente transformador, é ou não é? Esse é o poder do fermento. Esse é o destino pelo qual ele foi criado. Ninguém criou o fermento para outra função, a não ser ele ser um agente transformador. Então, olha o que a Bíblia diz para nós. O reino dos céus é comparado a essa estrutura, a esse elemento que é um agente transformador, e eu vou completar, um agente transformador silencioso. Porque você mistura no pozinho lá, e deixa ele lá, e não mexe mais nele, e ele não faz barulho. Quando você volta lá, o tamanho dobrou. Quando você volta lá, a proporção dele já é totalmente diferente do que do início, quando você começou a fazer. Você tá aí? Então olha o que eu estou dizendo para você. Ele diz assim para mim e para você: o reino dos céus é comparado a um agente transformador que trabalha em silêncio. Que tem como função transformar, que foi gerado para operar esse propósito, que fora desse propósito não há outro caminho, outro destino para o fermento. Então quando ele compara o reino dos céus, ele está dizendo, não existe outra figuração para o reino dos céus, a não ser um agente transformador de vidas. O reino dos céus é um agente transformador de vidas, onde ele opera de forma poderosa. E se a gente for observar o fermento é... Quem aqui já comeu o pão asmo? O pão da ceia. Nós fazemos o pão aqui da ceia porque entendemos que na Páscoa o pão em que Jesus partiu era um pão sem fermento. E ele diz, esse é o meu corpo, o corpo que foi ferido por vós. Não existia pecado sobre Jesus, ele jamais partiria um pão com fermento, para se comparar a si mesmo ou a sua natureza. Nele não há dolo, erro ou engano, ele é o Senhor, amém? Então, entendendo dessa forma, nós produzimos o nosso pão aqui na igreja e servimos um pão que é feito de farinha de trigo, azeite, sal e água. Ele não tem nenhuma mistura química ou processo de alteração da sua natureza. Então você já provou o pão da ceia? É um negócio esquisito. Não é um biscoito creme cracker. Não é... é gostoso que a gente já acostumou. Mas se você for em Israel comer o pão asmo, é um negócio sem graça, irmão. O kosher, então, que é pior ainda, porque nem sal leva, é ruim para burro. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que o fermento, quando ele entra na massa, ele tem o poder não só de transformar ela de tamanho, de fazer ela inchar, é o fermento que faz o creque. O pão que você morde que faz creque, que tem aquela textura gostosa, esse poder está sobre o fermento. É o fermento que traz um contorno, uma beleza. Quando você vê aquele pão inchadinho, gordinho, come um bolo solado. Quem aqui gosta de bolo solado? Tem uma mulher doida que gosta. Olha lá, não falei? Botei pouco fermento, o bolo não cresceu. É horrível o bolo solado.
Mas um bolo com fermento bem batido, ele cresce, ele fica areado, é bom de comer, sim ou não? Então vai pegando aí. O que eu estou querendo dizer? Que o agente transformador, que é semelhante ao reino dos céus, ele entra na sua vida para mudar o teu tamanho, para fazer você ser maior, você ser visto, ser grande. Ele tem poder para transformar o seu sabor de alguém amargo, seco. Ele proporciona uma sensação diferenciada quando as pessoas se aproximam de você. E beleza, irmão, olha para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, antes de você aceitar Jesus, tu era muito feio. Quem é que concorda comigo? Se você visse as minhas fotos, quem aqui tem foto do passado que condena? Irmão, que desgraça. Depois que a gente converte Jesus e a gente começa a andar com Cristo, a gente vai ficando mais bonito. Porque os demônios saem, já dá 50% de alívio aqui. E a Bíblia diz, né, que essa unção, a parte de Deus que vem para nós, vai trazendo formosura sobre o rosto. A bênção de Deus vai trazendo a formosura sobre o rosto. Então você fica cada dia melhor por conta da porção que é derramada de Deus sobre a sua vida. Você está aí? Diga amém. Vamos continuar lendo o texto. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Você já entendeu? Amém ou não amém? Aí ele continua. Ele continua a narrativa explicativa. Que uma mulher tomou e escondeu. Então vamos parar aqui. Então ele primeiro compara o reino dos céus ao fermento, uma substância, você já entendeu, agente transformador silencioso, mas que opera de forma maravilhosa. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você toma posse do reino dos céus, muda tudo na tua vida. Tudo muda. Tuas experiências mudam, a sua estrutura muda, o seu coração muda, tudo muda. Porque ele é um agente transformador. E ele não fica dizendo assim, estou mudando ela, hein? Estou mudando ele, hein? Olha aí como é que eu estou fazendo. Não, amigo, diga após dia, ele está trabalhando em você aqui, ó, no silêncio. Um pouquinho de cada vez, ele vai fazendo você crescer, ele vai mudando a sua estrutura, o seu sabor, no silêncio. Porque Deus não precisa de propaganda. Deus trabalha para cumprir propósitos, não para fazer propaganda. E aí ele vai dizer assim, que uma mulher tomou e escondeu. Então ele coloca um personagem aqui no texto, como nós lemos na primeira parábola do grão de mostarda, que o homem também tomou a semente para plantar. É o mesmo verbo do sentido de que tem que tomar uma decisão. Não é feito aleatoriamente ou coincidentemente, não. A mulher, ela vai lá com o propósito de pegar. Ela vai lá intencionalmente. Ela decide e ela escolhe o que ela vai fazer. Então a Bíblia diz, essa mulher tomou, ou seja, ela pegou e ela esconde. Quem é essa mulher? Quem é essa figura da mulher? A mulher, ela é relacionada na Bíblia com o quê? Com a noiva, com a igreja. Então olha o que ele está dizendo. O reino dos céus é semelhante a um agente transformador poderoso, que muda tudo. Quando ele entra em contato com a massa, ele muda tudo. Porém, que a mulher, e aí você vai dizer, a igreja, tá bom? Combinado? Então vamos repetir. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que a igreja tomou e escondeu. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. O reino dos céus é para todo mundo, mas é função da igreja tomar e esconder, no sentido de proteger, para que o propósito seja executado. A mulher pode não dar conversa para o fermento, e ela pode não querer trabalhar com o fermento. E infelizmente nós estamos vivendo dias onde a igreja não tem tido responsabilidade com o fermento. A igreja não tem tido responsabilidade com o poder transformador das pessoas.
A igreja está promovendo bem-estar. A igreja está promovendo relacionamento. A igreja está promovendo palavras de autoestima e nada disso é errado. Porém, o reino dos céus não foi comparado a um carinho, nem uma cócega no seu cabelo. O reino dos céus foi comparado a uma estrutura, um agente transformador poderoso, que está na frente da noiva e dá a ela a responsabilidade de usá-lo. Cabe a ela tomar e dizer: eu entendi, eu conheço a verdade e eu vou usar o fermento para operar aquilo que Deus tem. É de responsabilidade da mulher tomar e esconder, no sentido de fazer o preparo, de executar o que é necessário. Continua lendo. E ele diz assim: e escondeu em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. Então a mulher vai lá, pega o fermento, ela toma o fermento e ela separa 3 grupos de farinha. Depois ela pega o fermento que está com ela e mistura nessa massa. O esconder é isso. Ela prepara nessa trigo, nas 3 medidas. E aí Jesus encerra a parábola dizendo: até ficar tudo. Eu fico imaginando ele falando essa parábola, virando as costas e saindo. E os discípulos assim: cri, cri. Por que essa mulher fez isso? Quem que é essa pessoa? Porque quando ele fala do reino, ele tem que trazer os exemplos e as características que a nossa mente não entende. A nossa mente é terrena, ela está presa às coisas dessa terra, e Ele quer transformar a nossa mente, levar a nossa mente à compreensão do que realmente desce do céu para mim e para você. Então Ele diz: essa mulher vai, pega o fermento e divide em 3 porções de farinha. Ela trabalha as farinhas e ela bota lá na tigelinha. Você cobre com pano, né? É assim que você faz? Porque eu não sei fazer não. Aí você cobre com o pano e deixa quieto lá, não mexe mais. É isso? Então Jesus falou: ela mistura as 3 medidas e deixa quieto, até tudo ficar, até tudo ser consumido, até todo o propósito do fermento acontecer, até o fermento dar gosto, até o fermento dar tamanho, até o fermento dar textura, que é a função que o fermento tem de provocar sobre a massa. Pastor, o que Jesus está querendo dizer? Que a mulher, que é a igreja, que é a noiva, ela pega o poder que desce sobre ela através da palavra do reino dos céus. Ela entende o que a palavra de Deus pode proporcionar, e ela é que é responsável por fazer a mistura. É ela que pega você e diz: o reino dos céus tem esse poder de mudar a sua vida. E Ele não vai mudar você só para você dizer que é crente, não. Ele muda por dentro, Ele muda por fora. Ele muda na sua casa, Ele muda seu testemunho, Ele muda a sua forma de viver, de pensar, porque é um agente transformador. É um agente que se move para completar a obra na totalidade. Então é de responsabilidade da igreja dar a porção do reino para as pessoas. Então eu vim aqui para dizer para você, na autoridade do nome de Jesus: tem como mudar, sim. Tem como ter uma vida diferente, sim. Irmão, sem medo e sem vergonha. Quantos ex nós temos aqui? Ex-viciados, ex-faziam bobagens, ex-traidores, ex-mentirosos, ex. Nós somos ex. Alguém aqui é ex de alguma coisa? E você só conseguiu ser ex de alguma coisa porque o fermento entrou em você. Porque sem a porção do reino dos céus, você não consegue vencer a tribulação, você não consegue vencer os seus medos, você não vence a sua carne, a sua estrutura carnal. É a porção do reino que entra em você e te dá coragem para dizer: vamos mais um dia. Vamos dizer não mais uma vez. Vamos nos posicionar de uma forma diferente mais uma vez. Porque é a porção do fermento que opera isso sobre nós. De quem é a responsabilidade? Da igreja. A igreja tem responsabilidade de anunciar: eu tenho fermento. Aqui, ó.
Nós temos como igreja o agente transformador silencioso. Nós temos como inspirar você a ser enxertado nesse fermento. Quantas vezes você precisar, irmão, até que tudo fique levedado, até que tudo chegue no propósito final que Deus tem e que Deus quer. Mas diga assim para mim: pastora, eu já entendi. Conversa comigo, diga: pastora, eu já entendi. O fermento é um agente transformador. A mulher é a igreja. Agora diz para mim: e as 3 medidas? Quem sabe? Por que 3 medidas? Você concorda que nós somos muito mais do que 3 aqui? Então ele está dizendo que 3 recebem e o resto não? Não. Por que 3? Se a gente for teologicamente estudar, o 3 é um número muito importante na Bíblia Sagrada. O 3 fala de plenitude, o 3 fala de completude, o 3 fala de uma obra que é completa. É por isso que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus está dizendo: nós somos completos e plenos em nós mesmos. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que o teu Deus e o meu Deus ressuscitou no 3º dia, que ele estava dizendo: venci a morte mesmo. Porque o 3 está dizendo, na totalidade, não tem raiz da morte sobre mim. Eu venci a morte, eu passei por ela, a plenitude sobreviveu. Então o número 3 pode ser explicado teologicamente como se Jesus estivesse dizendo: a igreja tem a função, o poder de introduzir o fermento sobre toda a igreja, no sentido universal, de uma forma plena, autêntica e única, e todo mundo alcançar a mesma coisa, e todo mundo ser levedado e igual, não importa de onde ele esteja no mundo, não importa em que país ou nação ele esteja, se ele for cheio do reino dos céus sobre ele, a massa dele vai levedar. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, na China, em qualquer outro lugar, porque está debaixo do poder da plenitude. Amém ou não amém? Mas eu, Érica, creio num Deus pessoal. Eu creio num Deus que não vai simplesmente chegar, jogar o fermento em você e deixar ele trabalhar silenciosamente, sem ele observar se está tudo dentro de você nos conformes. Porque eu não sei você, mas quando eu vim para Jesus, meu bolso converteu, a minha boca converteu, eu cantava para Jesus, a minha perna converteu, porque ela deixou de ir para lugares e passou a vir para a igreja. Mas o meu coração, no sentido de relacionamento, não tinha convertido não. Porque eu dizia para Deus: o Senhor manda em tudo na minha vida, menos na minha vida emocional. Porque o Senhor vai querer escolher um marido para mim? Aí é demais, né? Pode deixar que essa parte da minha vida eu resolvo. O Senhor cuida do resto, cuida da minha vida financeira, do meu trabalho, cuida para eu ter experiência com o Espírito. Mas esse negócio de, eu sei escolher homem, pô. Por isso que escolhi os de 1,69 m, de 1,70 m. Passei a vida toda, a juventude toda, sendo xingada de carregadora de chaveirinho. Porque eu dizia para Deus que eu sabia escolher. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não acredito que Ele joga o poder e sai fora. E faz assim, ó: lavei minhas mãos, eu te dei, você não aproveitou. O que a senhora crê, pastora? Eu creio que Ele está falando do teu corpo no inteiro. Ele está dizendo: a noiva tem um fermento que transforma tudo. Aqui, nas 3 partes que te competem. Ela tem fermento para transformar o teu corpo físico. Ela tem fermento para transformar a tua alma. E ela tem fermento para transformar o teu espírito.
Você é 3 em 1 como o teu pai é. Por que, pastora, que é importante as 3 medidas estarem separadas? Porque nós temos facilidade de escolher as partes. Você primeiro tem entendimento. Como que o fermento entra no teu corpo? Para transformar o teu corpo. Você começa a entender, meu corpo é templo do... Não dá para fazer mais qualquer coisa. Não dá para sair daí qualquer roupa. Não dá para deixar qualquer um botar a mão. Estou falando bobagem? Você começa a entender que a partir do momento que o teu corpo é do Senhor, a palavra do reino começa a te confrontar. Quantas de vocês já vão para frente do espelho e dizer, será que está transparente? Será que está indecente? Por quê? Porque a palavra do reino de transformação veio sobre a massa do teu corpo físico. E aí ele começa a trazer transformação. O que você usava, você não usa mais. O que você fazia com ele, você hoje já não faz mais, porque você entendeu que a porção do reino que te transforma te leva a um lugar onde você pode fazer aquilo que é lícito. Aquilo que não vai te trazer dor de cabeça nem problema. Você está me alcançando? Diga amém. Você entende que esse corpo agora é do Espírito. Não dá para ficar picando ele. Não dá para ficar cheirando. Não dá para ficar fumando. O poder do reino vem sobre você para te convencer e dizer, eu estou mudando a massa do teu corpo físico. Onde havia dependência não vai existir mais. Onde havia carência do álcool não vai existir mais. Porque o reino tem poder de transformar um agente silencioso. Eu conheci o bispo na igreja. Novinho, gatinho, aleluia. E aí, Deus falou comigo numa célula. Célula é bênção, irmão. Deus usa as irmãs para falar com a gente na célula. E a irmã da célula falou assim para mim, eu já separei o teu varão, mas você escolhe com os olhos, diferente de mim, porque eu escolho com o coração. E eu saí da célula assim, já estava sem ninguém um tempão. Falei, então Jesus me mostra aqui que eu estou aceitando aqui qualquer negócio aqui, ó. Não estou vendo mais nada aqui não, pode mostrar aqui que eu estou feliz. Quando eu conheci o pastor, ele tinha pouco tempo de convertido na igreja. Ele ouviu o culto. Ele começou numa reunião de jovens. Estava na Copa do Mundo. Os jovens daí, ele foi num culto. Os jovens da igreja chamaram ele para resenha, para assistir o jogo da Copa do Mundo junto. Ele entrou e nunca mais saiu. E esse homem que está sentado aqui, derrubava rindo uma caixa de cerveja. Todo mundo ao redor dele ficava bêbado. E ele do jeito pleno que ele está aqui agora, nesse momento. Nada acontecia com ele. Eu não conhecia esse homem não, graças a Deus. O que eu conheci já estava crente em Jesus. E ele deu esse testemunho. À medida que ele se integrou para Cristo. E ele começou a permitir que Cristo falasse com ele. Ele falou para ele mesmo, nunca mais eu boto uma gota de álcool na minha boca. Quantos anos você tinha? 19 anos de idade. Porque o poder do reino trabalha no silêncio. É no confronto com você aqui, é só você e ele. Não tem pastor botando o dedo na tua cara dizendo que você não pode, não. O Espírito vai lá no teu íntimo e diz assim, não é mais para você. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Porque o poder do reino mergulha dentro de você para te processar e trabalhar. A segunda porção é o quê? A nossa alma. Quando o reino dos céus é introduzido como fermento nessa segunda porção, Deus está dizendo, não adianta você trocar suas vestes, não adianta você decidir não beber, não adianta você não frequentar mais lugares que você ia, se o seu coração não perdoa. Se você é amargo, se você vive retalhando coisas, se você tem dificuldade de se abrir para as pessoas, eu não vou tratar só uma medida, eu vou esperar as 3 ficarem levedadas. Porque eu vou botar a mão em você do lado de fora, eu vou botar a mão em você do lado de dentro, e vou botar a mão em você na porção que me liga, que é o Espírito de Deus.
Então, quando misturar o fermento sobre a sua alma, eu estou dizendo para você, dá para perdoar sim, dá para cancelar essa dor sim, dá para rejeitar o que te afasta de uma vida em comum sim, porque eu tenho poder para fazer essa obra em você. Aí você está bonito pelo lado de fora, está com o seu coração zerado, está vindo na igreja, mas da hora do aperto, vai lá na vovó. Eu sou de Cristo, mas vovó, dá uma baforada aí para ver se o negócio melhora, que o negócio está meio amarrado aqui para mim. Joga umas cartas aí para saber meu futuro. Aí Deus está dizendo assim, você acha mesmo que eu vou fermentar o teu corpo físico, que eu vou fermentar a tua alma e não vou olhar para o teu espírito? Se eu vou entrar, nós vamos bagunçar tudo. Eu vou fazer você entender que só existe um mediador, que só existe um Senhor, que só tem um caminho, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Que não tem sorte, que não tem carta, que não tem baforada, que não tem buzo, ou Ele diz ou Ele não diz. Ou Ele provê ou Ele não provê, ou Ele faz ou Ele não faz. Onde você começa a viver uma vida diferente espiritualmente. Porque agora você começa a ter ouvido para ouvir. Você escuta Ele chamar teu nome. Quando você quiser ouvir Ele chamar teu nome? Você escuta Ele dizendo coisas para você. O teu espírito, Ele coloca uma adoração diferente. O teu choro é diferente. A tua canção é diferente. Por quê? Porque Ele está fermentando o seu espírito. O que Jesus estava dizendo nessa parábola? Se a minha igreja entender que o fermento está à disposição, ela vai derramar sobre eles e eu vou processar as medidas até que tudo fique levedado. Ele quer a tua vida por completo, em perfeita sintonia, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. E a salvação pura não tem o poder de fazer isso. Quem trabalha em você, debaixo de um agente transformador, é o reino dos céus. É o reino dos céus que vai dizer, não importa que nessa época agora, todo mundo vira a cabeça. Depois da semana do carnaval, tem uns 20 cabeças entrando aqui pedindo perdão para Jesus, mas foram nos broquinhos, encheram a cara, pegaram umas 15 mulheres, ou vice-versa, que agora está na moda pegar de tudo. Aí depois aparece aqui com a cara mais lavada do mundo, dizendo, Senhor, me perdoa. Jesus vai perdoar, irmão, porque Ele é amor, Ele é compaixão. Mas esses camaradas não experimentaram o fermento, não. Porque uma vez que o fermento entra, irmão, o processo começa a te queimar. Essa época eu já estava desesperada para poder ir para o desfile. Eu desfilei muitos anos. Eu andava na praia com peso na perna, para poder trabalhar o meu corpo físico, para aguentar o peso da minha fantasia. Eu era destaque de chão. Um ano inteiro de preparo, para chegar essa época do ano aí. E eu nunca desfilei pelada, eu nunca botei álcool na minha boca, porque eu gostava de entrar, desfilar e ir embora. Eu não gostava da bagunça, eu não me misturava com aquelas coisas. Mas chegava essa época, eu já estava alucinada. E o primeiro carnaval que eu passei depois que eu aceitei Jesus foi o pior da minha vida. Porque eu me tranquei em casa, irmão. Tranquei a chave, igual maluco, igual drogado faz. Eu não vou sair hoje para comprar droga, então ele tranca tudo e joga a chave fora. Para ele não correr o risco de sair. Eu me tranquei. E eu chorava e dizia para Jesus, Tu sabe que eu não estou lá por tua causa. Porque se fosse por mim eu estava lá. Eu estava vivendo a experiência que eu sempre gostei. Eu estou abrindo mão dela por você. A primeira foi muito difícil, mas as outras depois, irmão. Porque à medida que o fermento entra, ele vai te dando força, entendimento, sabedoria para lidar com aquilo que te vencia. E agora não vence mais, por quê? Porque eu sou cidadã do reino de Deus. Agora minha preocupação está em outra, minha preocupação está nesses perdidos aí. No que vai acontecer pós-carnaval.
E o que eu quero dizer para você nessa noite é: eu não posso falar das outras, mas eu me responsabilizo por essa. Essa igreja tem fermento. E todo culto, irmão, eu vou enfiar um pouco delas em você. Porque Deus precisa transformar a tua vida. A tua história precisa ser mudada. A gente tem que parar de ser conhecido por apelidos. O Zezinho, o Manezinho, o Pedrinho e outros nomes, porque é assim que eles chamam os traficantes, é assim que eles chamam os homens armados, é assim que eles chamam as pessoas que estão fazendo coisa errada. Você tem um nome próprio, você vai ter orgulho de ser chamada por ele. O seu nome, o seu sobrenome. Por quê? Porque você não deve nada a ninguém. Porque o Inho que era no passado já não é mais. Hoje você é uma nova criatura. Hoje o agente do fermento está transformando você. Hoje as histórias que contavam de você não faz mais sentido. Você ri e debocha, essa pessoa eu nem sei mais quem é, porque eu não vivo mais isso, eu não faço mais isso, eu não espero mais por isso. Hoje eu estou vivendo o reino dos céus. Fica de pé no seu lugar. Irmãos, eu tenho o potinho do fermento. E é minha responsabilidade misturar ele nas massas. Mas é sua responsabilidade deixar o fermento agir. Se você brigar com o fermento, ele não vai conseguir fazer a obra por completo e você não vai levedar do jeito que Deus espera que você levede, que você se transforme. A minha fala para você essa noite é: para de brigar com o fermento. Porque nós estamos colocando fermento em você um pouquinho todo dia. Todo culto você leva um fermento, um pouquinho de fermento para dentro de você. Eu quero que você ganhe um emprego melhor. Eu quero que você compre uma casa nova. Eu quero que você tenha um carro decente para você sair com a sua casa, com a sua família. Eu quero que nunca falte comida na sua mesa. Eu quero que nunca mais você reclame por falta na sua casa. Tudo isso, amigo, é o meu desejo de coração para você. Mas mais importante do que tudo isso é eu dizer para você que a tua raiz pode ser trabalhada novamente e ele mudar toda a sua estrutura. Se eu buscar o reino primeiro, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Foca em deixar o fermento fazer a obra. Não é na vida do vizinho, não, é na sua. É em mim, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito.